Olá pessoal, é um prazer estar aqui novamente para apresentar nossos vídeos odontológicos, tanto para os dentistas, meus colegas, quanto para a população de maneira geral que se interessam pelos nossos casos que são demonstrados todas as semanas aqui pelo YouTube. Não se esqueça então de avisar os colegas, de avisar os amigos dentistas para poder fazer inscrição no nosso canal, porque isso é uma maneira de estar me incentivando cada vez mais para poder estar sempre mostrando casos que sejam interessantes e as variedades que acontecem no nosso consultório. Bem, o caso de hoje é sobre restauração em resina realizada na região posterior. É algo que já falei em outros vídeos, que sou contra a restauração de resina em dente posterior, porque a durabilidade dela é muito curta. Mas acontece que a gente, sendo um profissional, a gente tem que dar conta de estar realizando qualquer trabalho, seja que a concorrência está fazendo ou mesmo que o paciente peça, porque a gente não pode ficar atrás, né? Qualquer profissional ele tem que estar sabendo realizar todos os procedimentos no consultório. Mas apesar de eu ser contra a resina por causa dela permitir muita infiltração, tem algumas maneiras em que a gente minimiza esse tipo de problema para poder dar mais durabilidade na restauração e não ter problema de endodontia ou ter problema de canal no dente do nosso paciente. Bem, a nossa paciente, ela é uma paciente idosa de 81 anos, o caso é esse que está na tela, o dente é o segundo premolar superior direito, esse que está com a seta. Ela já tinha uma restauração em resina, mas estava com infiltração que dá para a gente perceber bem na mesial do dente, mas clinicamente era mais visível, porque a restauração, além de estar trincada, permitia esse tipo de problema. Antigamente é o seguinte, questão de uns 30 anos atrás, as restaurações em resinas feitas diretamente na boca era toda feita com resina autopolimerizável, resina composta autopolimerizável. Existia na época dois tipos de marca, as mais famosas, que era o Concise e o Adaptic. Nós profissionais, normalmente a gente calcava essa resina nas caixas proximais, que são aquelas paredes que são encostadas aos outros dentes vizinhos. Então era algo similar a se fazer um amálgama, só que a gente fazia com resina. Normalmente dava uma vedação muito boa. Não quer dizer que não iria permitir a entrada de bactérias, mesmo elas sendo bem calcada e bem adaptada. É que hoje a gente já tem os adesivos em que, juntamente com a resina, vai fazer uma camada que a gente chama de camada híbrida, que é uma região entre a dentina, a resina e esse agente de união. Bom, vamos ao caso. O paciente, aí, ó, vejam vocês, a resina já está bem gasta, está quebrada no meio e com infiltração. Eu uso uma broca duplo cone diamantada para retirar na região oclusal essa resina. E na região proximal, que são as caixas proximais, eu vou com essa broca que eu chamo de broca de ombro, ela é chamada de broca de ombro, para poder não machucar os dentes vizinhos na hora que vai estar passando. Ali eu passei álcool isopropílico para desengordurar o dente e já lavo na sequência, né? Não seco o dente não. E depois retiro o excesso de umidade e estou passando o ácido 30 segundos no esmalte e 8 segundos na dentina e já lavo logo na sequência também. Eu não retiro toda a umidade porque o agente de união ele tem afinidade com a água, então a gente passando o agente de união, a água puxa ele de encontro aos canalículos dentinários. Ali eu coloquei uma fita de poliéster e estou colocando uma cunha para se evitar que se extravase na região gengival a nossa resina. Vejam lá, tanto por distal quanto por mesial eu estou colocando essa cunha. Veja lá uma vista oclusal, o dente preparado e já passado o agente de união, e dou 3 segundos em cada face a polimerização. Confiro a cor e levo a resina Flo. Na verdade essa é uma resina dual, é cimento resinoso. E empurro ele com uma lentulo, eu corto uma lentulo mais grossa e empurro ele. E acabo de empurrar esse cimento com a própria resina híbrida. Não acalco muito, porque senão vai extravasar muita resina Flo. E ali ó, eu estou segurando a fita com o instrumental e estou dando uma pré-polimerizada de 3 segundos em cada face, né? Isso eu fiz na caixa proximal mesial e vou fazer a mesma coisa na caixa proximal distal.
E mesmo procedimento, empurra com o letúlio e acabo de empurrar com um incremento de resina híbrida. E na região oclusal a mesma coisa, eu vou e coloco o incremento. Então é como se eu fizesse ali um sanduíche de resina, né? Coloco uma resina pouco mais densa em cima do cimento resinoso. E vou agora esculpir com uma broca 170. Vejam lá, usando o espelho, fazendo uma visão indireta e dando uma escultura em cima daquele dente nosso. Vou fazer também um ajuste de oclusão, né? Ele tem que estar batendo os dentes tudo por igual. E dou um acabamento com uma broca multilaminada. E o fio dental ele precisa estar passando sem arrebentar. Ali eu vou passar a lixa até ele não arrebentar mais. E dou o polimento com escova Robson. Vejam lá que fica um serviço bonito, muito aceitável. O único problema que eu vejo nesses tipos de trabalho é que não tem a mesma durabilidade do amálgama. É lógico que aqui no caso da minha paciente, eu colocando o amálgama, ele ia dar uma certa transparência quando ela sorria. Por isso, quando ela sorrisse, né? Por isso que acabamos optando pela resina, assim como ela também já tinha uma restauração em resina e ela queria continuar com a restauração que fosse da cor do dente. Bom, mas é aquilo que eu falei para vocês, a gente tem que estar preparado a realizar todo tipo de trabalho. É óbvio que o profissional que é consciente e é responsável, ele precisa estar orientando a paciente com relação à restauração de resina, ela vai durar 5 anos, e uma restauração de amálgama, ela dura uns 50 anos. Então a diferença é muito gritante com relação à durabilidade. É que o lado estético, no nosso caso aqui, ia afetar muito, então por isso que resolvemos colocar a resina. Gostaram? Espero que sim, espero que vocês convidem os colegas para fazer inscrição no nosso canal, que sempre estarei mostrando os casos mais variáveis da nossa odontologia de maneira geral, que seja a clínica geral também. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.